my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. Olá, mulheres de Deus, meu nome é Irani, eu sou missionária aqui na Itália, pertinho de Milão, né, uma cidadezinha metropolitana, que é pertinho de Milão, junto com a minha família, meu marido Wilson, meus filhos Luana, Gabriela e Luan Gabriel. Nós estamos aqui há 3 anos, fomos enviados pela Comunidade Evangélica de Curitiba e Escola de Missões Manaim, e trabalhamos com famílias que ainda não conheciam a Jesus e famílias desigrejadas, digamos assim, e que não tinham uma igreja e que estamos trabalhando, né, na parte espiritual com eles, aonde nós fazemos nossos cultos em uma cidade aqui, Santo Stefano Ticino, que é 20 quilômetros de Milão, e também em casa aos domingos às 5 horas da tarde. Para quem quiser assistir, eu geralmente faço online, né? Meu marido que prega, através do meu Facebook, Irani Pierin. E também trabalhamos com uma casa de refugiados, são refugiados da África, numa cidade chamada Vigevano, também pertence a Pavia, que fica a mais ou menos uns 30 quilômetros de Milão. E ali nós trabalhamos com essas 9 famílias de vários países da África, aonde nós levamos o alimento tanto espiritual quanto o material, né, que nós levamos o que eles estão necessitando na parte de alimento e também de vestimenta, até mesmo a parte da higiene, né, tanto higiene da casa quanto pessoal. Mas amém. Glórias a Deus por isso. Toda glória, toda honra, toda glória para o Senhor. É Ele que nós somos somente cooperadores do Senhor, somos instrumentos do Senhor para levar a palavra dele. E assim é o que eu vou fazer aqui agora, que fui convidada por uma de vocês para dividir a palavra do Senhor de uma das mulheres da Bíblia, que nós vamos fazer esse projeto, né? Estamos nesse projeto Mulheres como Nós, e hoje vamos iniciar e nada mais nada menos que começar com a primeira mulher da Bíblia, que é Eva. Bom, o que significa o nome Eva? Eva significa vivente, a mãe de todos. A história de Eva aconteceu no princípio, né, na criação de todas as coisas, onde Deus criou tudo, criou o homem, e ali, depois de toda a criação que ele fez, tudo que ele fazia, ele falava, tudo era bom, tudo era bom. A primeira vez que ele fala, que ele escreve, né, fala na Bíblia que não era bom, foi em Gênesis 2, no verso 18, que diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que nós já vemos aqui no princípio? Qual é o propósito de Deus com isso? Eu creio que seja o propósito do casamento. Aqui a gente já vê, porque o Senhor já está procurando uma esposa, né, para o primeiro homem, que é Adão, e foi Eva a escolhida. Deus ainda fala assim, né, que isso em Gênesis 2, do versículo 18 em diante. Agora 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ali Deus já, né, criando todas as coisas, e Adão dando todos os nomes. A gente viu que realmente, imagina, dar nome para cada animal. Era bastante trabalhoso. E Deus ali antes também tinha falado para Adão, né? Quando ele criou o homem justamente para cuidar, né, do jardim
e de toda a criação que ele tinha feito, tanto da parte das árvores, dos frutos, como dos animais. E então eu imagino que tinha muito trabalho para Adão. E foi aonde Deus, né, fez a Eva através das costelas de Adão, como nós já conhecemos a história, né, que Deus fez, né, caiu um sono pesado sobre Adão, aonde a Eva saiu das costelas, né, ossos dos ossos de Adão, carne da carne de Adão. Então, para quê? Para que ela fosse auxiliadora, ajudadora, né, de Adão. Assim como nós hoje somos para com os nossos maridos. Se Deus nos escolheu, né, para os nossos maridos e para casarmos, era para que nós sejamos assim como desde o princípio, aquilo que Deus colocou na Bíblia, né, na palavra dele, o que nós devemos ser em casa. E mesmo quem não é casada, quem tem seu namorado, né, ou deseja casar, não tem nem namorado, mas deseja, né, ter seu namorado e casar, um casamento, que eu creio que esse é o desejo do coração de toda mulher. Então, se quiserem um manual de vida, nada mais, nada menos que a nossa palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu, quando não conhecia o Senhor, eu sempre falava, principalmente nos erros, se eu tivesse um manual de vida. Manual de vida nós temos. Vamos segui-los? Vamos segui-lo? Então, Deus criou a mulher para ajudar o homem, porque como ele tinha que cuidar de tudo, e Deus tinha que fazer alguém com que fosse parecida com Adão. Então, que eles ficassem ali ajudando um ao outro. Por isso que Deus criou a Eva, porque ele viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. Deus, quando ele criou todas as coisas, ele falou que era para eles usufruírem de tudo que tinha no jardim, de tudo aquilo que ele tinha criado, que ele tinha falado para Adão, menos não comer de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão e Eva poderiam usufruir de tudo. Imagine como que era a vida ali no Jardim do Éden. Era uma vida aquela vida que nós queremos ter hoje, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Que nós sabemos que quando nós morrermos, nós não iremos ficar mortos, mas nós iremos para a eternidade. Porque ali nós sabemos que não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter choro. E assim eu imagino que era o Jardim do Éden, aonde tinha tudo e o principal, a intimidade com Deus. Porque Deus, ele andava ali no jardim com Adão e Eva, ele falava diretamente, eles conheciam a voz de Deus. Então, eles conheciam a Deus de caminhar dia a dia. E assim, Deus conosco hoje, Deus também, hoje nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos ouvir a palavra de Deus através da Bíblia. Deus fala conosco de várias maneiras. Ele só não fala conosco quando nós desagradamos o seu coração, porque daí assim, porque aqui, como nós vamos ver, porque o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Ele, a partir do momento, ou quando a gente quer fazer algo já no pensamento, porque nós não pecamos só no agir, nós pecamos também no pensar. Então, quando a gente já começa a pensar em algo que não vai agradar a Deus, isso que já está entrando o pecado no nosso coração. Nós podemos ser tentados, como Eva foi aqui, mas a gente não pode dar a voz a essa tentação e cometer aquilo que nós fomos tentados, fazer aquilo que a tentação está nos mostrando. E foi o que aconteceu aqui. Eva, eles moravam ali no Jardim do Éden, né? E assim, eles tinham um relacionamento com todos os animais. E aí apareceu no meio, ali no capítulo 3, a serpente. Apareceu a serpente para conversar com Eva, que diz assim no capítulo 3, 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Agora eu pergunto, quando a serpente chegou, porque ali nós sabemos que é Satanás. Para quem já conhece essa história, sabe que é Satanás.
Só que Satanás, ele jamais vai aparecer um homem mau, horrível, ou fazendo maldade já desde o princípio. Então, o que ele faz até os dias de hoje? Ele se disfarça. Ele se disfarça, através de pessoas, através, como fez ali com Eva, da serpente. Por que ele se transformou em serpente? Porque Eva tinha relacionamento com os animais. Então, Eva jamais pensaria que aquela serpente seria alguma coisa ruim, porque tudo que, como Deus falou, que eles podiam usufruir de tudo que tinha ali no meio do jardim. Então, eu creio que Eva começou a dar conversa para a serpente, porque era um animal que ali estava todos os dias. Então, por isso que ela começou a dar esses ouvidos, né? Ouvidos a ela. E assim, só que a serpente, como era Satanás, ela já começou com uma pergunta, já, tipo, né, provocando, tentando a Eva, né? E assim, que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus que dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, aqui a gente já vê quando a gente começa a dar ouvidos a algumas coisas que nos perguntam ou que, né, já nos afirmam alguma coisa. A gente, em primeiro lugar, eu vejo aqui a Eva, ela sabia que ela tinha comunhão com Deus e que ela podia falar com Deus e que Deus estava ali no meio e com certeza estava ouvindo toda a conversa. Eva poderia, naquele momento, ter clamado a Deus. Deus, olha, o senhor está vendo aqui, a serpente me fez essa pergunta. Como que eu devo responder? E é assim que nós devemos ser com nossa vida. Quando alguém vem e começa a perguntar coisas que nós não sabemos ou que sabemos, mas não temos certeza daquilo que nós vamos responder, vamos aos pés de Jesus, vamos perguntar a Deus primeiro o que Ele quer que que a gente responda, porque se a gente vai respondendo e tentando resolver antes de perguntar a Deus, nós podemos errar, assim como a Eva falou, e mesmo na resposta de Eva, a Eva falou, sim, Deus falou que a gente que dele não comereis e nem tocareis. Mas Deus não falou que não era para tocar. Deus falou que não era para comer. Mas Eva, assim como nós mulheres, temos essa tendência, né? Até hoje, quando alguém conta alguma história pra gente, a gente vai passar para uma outra, como o telefone sem fio. Às vezes nós ou não deixamos de falar alguma coisa ou falamos alguma coisa a mais. Então nós devemos estar atentos quando nós vamos passar uma informação, nós passarmos a informação correta, nem não colocar nada a mais para enfatizar a frase. E é isso que nos ocorre muitas vezes. Eu digo isso por mim mesma, eu digo isso porque acontece mesmo. E então a Eva ali, né, já acrescentou mais alguma coisa. E ali, como eu estava falando, que a serpente, né, que Satanás veio em forma de serpente, por quê? Porque vocês sabem que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele mal começou o casamento, ali já a primeira coisa que Satanás quer nas nossas vidas é destruir nossos relacionamentos, né? Seja ele no casamento, seja ele na amizade, seja ele em casa com os pais. Então é isso que nós devemos estar atentos, aquilo que nós estamos ouvindo ou aquilo que as pessoas nos perguntam. Então eu creio que nós aprendemos isso com Eva. Eu aprendi porque antes de ministrar, eu creio que eu sou ministrada e foi isso que Deus ministrou no meu coração. Então, e eu creio que é isso que Deus quer que eu compartilhe com vocês. E Eva, porque ali em João 8,44, Jesus disse que Satanás, ele é homicida, né? E mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, e ele é enganador, tanto o próprio nome dele significa, né, enganador. Então ele veio disfarçado de serpente para enganar a Eva. Quantas pessoas vêm na nossa vida disfarçadas de pessoas boas?
ou mesmo são pessoas boas, mas que são usadas pelo inimigo para nos instigar a fazer coisas que não devemos. Então, por isso que eu digo, nós temos que estar atentos. Em primeiro lugar, qualquer decisão que nós tomarmos, em primeiro lugar, nós temos que ir a Deus. E para aquelas que são casadas, perguntem aos seus maridos se eles são de acordo com o que vocês vão tomar uma decisão. Nunca tomem uma decisão por vocês mesmas. Eu falo por mim, nunca tomar, porque eu já errei, já fiz muitas vezes, já errei muitas vezes, mas eu fui aos pés do Senhor e a mesma coisa eu falo para vocês, nunca tomem decisão sozinhas se vocês são casadas. Primeiro a Deus, independente se é casada, se é solteira. E se for solteira, pede ajuda a alguém que tenha a tua referência espiritual, teu pastor, alguém que seja mais próximo, que ore por você. A melhor pessoa para você perguntar, pedir conselho, é uma pessoa que ore por você, uma pessoa que cuide de você espiritualmente. E, como falei, aquelas casadas para o marido. Então, é a primeira lição que a gente vê aí que Eva nos dá. Que antes de tomar alguma decisão, vamos pedir opinião, para pedir a permissão de Deus, em primeiro lugar, e pedir aos nossos maridos ou aquele que está ao nosso lado, principalmente nosso lado espiritual. E aqui continuando, no versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás? Lógico, porque quando Deus falou, que quando comesse ia morrer, mas o que Deus falou, primeiramente, como que a gente morre? Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, qual é a nossa morte? A nossa morte espiritual, porque aí, como eu falei, no início, eles tinham uma intimidade com Deus. A partir do momento que a gente desagrada o coração de Deus, a gente faz algo que não agrada, nos separa de Deus, vai dar a separação. O pecado é a separação nossa com o nosso Deus. E a morte, realmente, a morte física que aconteceu depois, mas não foi no ato de comer do fruto, foi a morte espiritual. Então, que a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Então, ali o que a serpente estava querendo dar um conselho, o conselho para Eva, que não tinha problema nenhum. O que Deus queria dizer ali para eles, que eles não iam morrer, mas eles iam abrir os olhos, Eles iriam abrir os olhos ainda mais para o conhecimento do bem e do mal. Então, eles iam... Eu penso assim, quando a Eva ouviu isso da serpente, a Eva, uma que para ela já dar ouvidos foi muito ingênua, Outra para ela escutar, todas essas coisas, ela pensou assim, ela não pensou no mal, tipo assim, não, quero ser como Deus, não é isso. Eu creio particularmente que ela pensou assim, se eu comer, vou abrir meus olhos, então eu vou ser... vou ter mais entendimento das coisas de Deus, então eu vou estar mais próxima de Deus. E é isso, muitas vezes a gente cai nesse mesmo erro. A gente faz algo pensando que está certo, que vai fazer o bem. E aí depois que faz, a gente vê que não foi nada disso. Por quê? Porque não consultou a Deus, em primeiro lugar. E então o que aconteceu? Ela aceitou aquele fruto. Ela aceitou porque achou que ela ia ter mais conhecimento, Que ela ia ter mais sabedoria. E ela aceitou, e ela não só aceitou, como ela influenciou. Aí eu vejo também outra lição que nós aprendemos com Eva, é que nós influenciamos os nossos maridos. E isso, nós temos o poder de influenciar. E isso é verdade. Porque quando nós queremos alguma coisa, mulheres...
Se nós queremos, nós podemos influenciar nossos maridos. E vocês sabem que é assim, mas nós temos que ter cuidado e para não cair no mesmo erro de Eva. Então, o que ela fez? Além dela comer, saborear o fruto, porque ela viu que era lindo, gostoso, né? É a concupiscência dos olhos, né? Quando ela viu que era muito lindo aquele fruto, né? Para se comer, ela não só comeu, como ofereceu a Adão, influenciou a Adão, e Adão comeu, mesmo ele sabendo. E Adão também, naquele momento, ele também poderia negar e falar assim: não, Eva, não vamos, não, se você, não, o que Deus nos falou? Não, Adão também, né, quis comer daquele fruto, porque o fruto se parecia tão bom que ele também quis saborear. E o que aconteceu? Foi aonde eles, quando os dois comeram do fruto, eles viram que eles tinham feito alguma coisa errada. E como somos nós quando nós percebemos que nós fizemos algo errado? E agora, como que vai ser? Como que nós podemos reparar isso? Aí o que Adão e Eva fizeram? Se esconderam. Quantas vezes nós queremos... Olha, uma coisa eu vou dizer para vocês. A gente pode esconder os nossos erros para todo mundo, para quem a gente quiser, mas para Deus jamais. Deus, ele está em todos, ele é onipresente, onisciente, ele é onipotente, ele sabe todas as coisas, ele é poderoso para fazer todas as coisas, e ele vê tudo que nós fazemos. Não adianta. Se caia aos pés, se tem alguma coisa errada, se tem algum pecado ainda seu ali que não foi confessado, vai aos pés de Jesus. Mesmo às vezes tem coisas que estão no teu coração que você nem lembra, vai aos pés. Pede para Deus, como Davi, se há algo mal ainda em mim, em meu coração, mostra-me, Senhor, e mostra-me que eu venha falar e me arrepender. Faz isso com Deus, vocês vão ver o quanto vai ser bom para vocês. E foi quando Adão e Eva perceberam, então a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder, mas não tinha como se esconder de Deus. E Deus perguntou onde eles estavam, mas Deus sabia onde eles estavam. Só que Deus queria ouvir da boca deles o que tinha acontecido. E eles, no momento do medo, eles não confessaram. É assim como nós também hoje. Às vezes quando nós erramos alguma coisa com alguém, com alguma pessoa, às vezes, tipo assim, fica com medo de contar no momento ali e acaba se travando, não falando, ou tentando se esconder, ou tentando não encontrar com a pessoa que a gente magoou, que a gente fez alguma coisa que não está dentro dos conformes, digamos assim, né? Então a gente procura se esconder, assim como Adão e Eva fizeram, que se esconderam atrás das folhas de figueira, que eu digo que a Eva ainda foi a primeira estilista, né? Das mulheres, né? Que foi ali quando ela fez a roupa com a figueira. Mas mesmo assim, Deus queria ouvir. Perguntou para Adão, mas Adão pegou, o que ele falou assim? Foi a mulher que me destes. Ao invés de ele já confessar o pecado, não, ele já colocou a culpa na mulher. Daí ele foi para a mulher já colocou a culpa na serpente. E é essa tendência que nós temos. Olha, não, Deus, ou fulano de tal, porque eu fiz isso, eu acabei pecando por causa de, ou por causa do. Então, nós temos que vigiar quando nós erramos e não colocarmos a culpa em alguém ou em alguma coisa. Quando nós pecamos, nós erramos, quando desagradamos o coração de Deus, a culpa é nossa. Fomos nós que aceitamos em fazer. Então, mulheres, vamos parar de colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa. Vamos assumir, vamos aos pés de Jesus. Mas quando eles pecaram, quando Deus viu com a sua infinita misericórdia, porque aí, com a sua, independente de todas as coisas, porque que acontece? Quando tem o pecado, tem a separação. Só que quando nós nos arrependemos, Deus, ele faz infinitamente mais, né, daquilo que a gente pensa mesmo. Então ali quando... O que Deus fez? Ele expulsou Adão e Eva do jardim, daquela vida que eles tinham, e colocou até 2 anjos ali no portão para que eles não pudessem mais entrar. E assim eles foram expulsos,
ficaram ali aos arredores, e Deus ainda falou, né, como consequência, porque todo pecado tem a sua consequência, a mulher, quando desse à luz, ia ter a dor do parto, e o homem, com o suor do seu trabalho, ia com o suor do seu trabalho, ia manter a sua casa. E Eva, no caso, ele ia ser a parte que pegava o alimento, e a Eva ia fazer a parte onde ia cuidar da casa, fazer a comida, cuidar dos seus filhos, porque Deus, com a sua infinita misericórdia, deu a Eva ainda filhos, que nós sabemos também a história, que é uma outra história, mas quando Eva, ela engravidou, né, a primeira vez, ela glorificou a Deus, ela agradeceu a Deus. Então, que nós sejamos também gratas, o que a gente aprende, né, com Eva, a ser gratas. O que a gente aprende com Eva? O arrependimento, porque ela viu que ela fez errado, ela é independente, que Deus tirou eles do jardim, mas Deus teve a infinita misericórdia ainda pela vida deles, deixou-os vivos e ainda a multiplicar, assim como ele tinha pedido. E depois a história de Caim e Abel também é uma consequência do pecado, né, que Caim mata Abel, mas como eu falei, isso é uma outra história. Então a única coisa que eu creio que Deus, né, deixou para nós, que mulheres, que o casamento é um propósito de Deus para nossas vidas. Nós aprendemos com Eva que o casamento é um propósito de Deus ali, que nós temos que ser essa mulher idônea, essa mulher ajudadora. Eu não digo só para o casamento, eu digo até para aquelas que estão solteiras, com amizade. Nós temos que ser leal com as pessoas que estão próximas da gente, né? Ajudar pai, mãe, aqueles que nos criam, que estão ali ainda em casa, né? Que não saíram de casa, ou até mesmo no seu trabalho, ser leal ao seu patrão. Como eu falei já aqui no princípio, que se vocês querem um manual de vida, nós temos o nosso manual de vida, como viver, basta apenas usá-lo e usá-lo bem, porque tudo aquilo que Deus quer nas nossas vidas está aqui dentro da palavra dele. Tudo está aqui dentro da palavra dele, na Bíblia. Deus nos deixou a palavra dele como nosso manual de vida. Vamos aprender mais, né, da palavra de Deus. E ali até Deus, aqui no verso 15, né, de Gênesis 3, ele fala pela primeira vez, né, da vinda de Jesus. E quando ele expulsou Eva e Adão ali, antes ele já tinha feito também o primeiro sacrifício, que ele deu as roupas de pele, né, que falou para Adão e Eva fazer as roupas de pele ali de animais. Então a gente vê também o primeiro sacrifício, né, do pecado, e porque para nós sermos redimidos no nosso pecado, somente era naquela época somente com sacrifício de sangue. E hoje, e que Deus matou esses animais, e aonde eles sacrificaram para redimir os seus pecados. Jesus, ele veio ao mundo, ele hoje é o nosso Cordeiro, que se doou. Deus o amor de Deus é tão grande pela nossa vida, que já desde o princípio ele pensou nas nossas vidas, que ele deu o seu único filho para morrer na cruz para nós, para que nenhum de nós pereça, mas que tenhamos a vida eterna. E esta é a mensagem de Deus para nossas vidas, é isso que nós temos que crer. Por isso, minhas amadas irmãs, se tem alguma coisa ainda que está incomodando a vida de vocês, vão aos pés de Jesus, que ele é poderoso para nos perdoar, mas vão com um verdadeiro arrependimento, porque Jesus, ele morreu naquela cruz como um cordeiro quieto, e ele morreu em silêncio, né, para nos livrar de todos os maus e todo o nosso pecado. Então, é essa a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Vamos aprender com a palavra de Deus, vamos aprender com Eva aquilo que nós não podemos fazer. E aquilo que nós temos que fazer é, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Procurem a Deus. Tudo aquilo que vocês tiverem, qualquer tipo de projeto na vida de vocês, primeiro coloquem na mão de Deus.
Se Deus falar sim, vão. Se Deus ficar quieto, não faça nada por enquanto, que às vezes Deus te dá um momento de silêncio. Mas Deus ainda. Agora, se Deus falar sim, vai, 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 porque vai ser bênção na tua vida. Que Deus as abençoe muito e obrigada por estar aqui junto com vocês. Um grande abraço. My Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am.